Glória a Deus, João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3, versículo 31. E nós vamos ler até o versículo 36, tá? Eu não sei se vai dar certo a jogadinha aí, mas eu vou ler um, você lê o outro. Mas no final, o último, 36, eu quero que toda a igreja leia. Então, se caso der errado aí, você continua lendo o 35 e depois o 36. Eu queria que o 35 fosse meu e o último fosse seu, mas não sei se vai dar certo. Mas vamos lá. Quem vem das alturas, certamente, vamos ler no telão, porque aí todo mundo lê igual, né? Quem vem das alturas, eu estou lendo a revista e atualizada, tá? Revista atualizada, ou melhor, nova revista atualizada. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da coisa da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. Deu certinho. Vai lá vocês, igreja. Queridos, esta palavra me saltou, na verdade, um versículo exclusivo aqui. Eu li a palavra inteira, porque é importante a gente saber do contexto. Às vezes a gente lê um versículo, acha ele bonitinho, a gente fala, olha, Deus quis dizer isso. Mas quando você lê o contexto, às vezes está errado o que você pensou. Então é importante demais você ler o contexto e depois o que vem depois também. Porque tinha um pastor que já morreu, que ele dizia o seguinte: o texto sem contexto gera pretexto. O texto sem contexto gera pretexto. Então tem muita gente na igreja que lê, eu já vi gente pregando coisas absurdas, porque abriu a Bíblia e leu alguma coisa e começou a pregar. Para quem já conhece a Bíblia, por exemplo, eu conheço um pouco, não tudo. Mas sim, é possível ler um versículo e pregar sobre um versículo, porque aquele versículo na minha mente, eu já estou em cima de tantos outros que eu conheço. Mas nem todo mundo consegue remeter a sua mente a tantos outros. Ele lê só aquele pode ser algo que não tem nada a ver com o que ele está falando. Então cuidado. Tudo bem até aqui? Mas o ensinamento de pai, ensinando você a ler a Bíblia. Então esse texto aqui me saltou aos olhos. Hoje, um versículo que está aqui, e eu fui ver o contexto, e depois fui ver para frente um pouco, que eu vou ler daqui a pouco com vocês, sobre... Bom, o texto que a gente está lendo aqui, quem está falando isso aqui é o João Batista. Vocês conhecem João Batista? João Batista é aquele que batizava nas águas, ele era primo de Jesus, tudo bem? Então deixa eu te falar quem era João, um pouquinho de João. João era o primo de Jesus. A mãe de João ficou grávida 6 meses antes da mãe de Jesus. Elas eram primas, né? A Isabel e a Maria eram primas. Então João e Jesus eram primos ali de meio de segundo grau, vamos dizer assim. O João veio primeiro. O João começou a pregar primeiro que Jesus. O João, ele foi profetizado sobre a vida dele em Malaquias, capítulo 4. Lá no final, versículo 6, por ali. Capítulo 4, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor profetiza a respeito de João Batista, dizendo que viria um com o espírito de Elias. Ou seja, o Elias não ia reencarnar, a reencarnação é do capeta. Tá bom? Não existe reencarnação. Inclusive alguns espíritas, nada contra a pessoa, né, deles, mas
eu estou falando aqui sobre a teologia que eles acreditam. Eles pegam textos bíblicos, como esse que eu estou citando aqui, Malaquias 4, 5 e 6, que fala sobre o espírito de Elias. Eles dizem que, então, o João Batista reencarnou, aí eles falam sobre reencarnação. Irmãos, não existe reencarnação. A palavra do Senhor é clara, diz assim: a nós é dado morrer uma única vez, ao homem é dado morrer uma única vez. Vai ter ressurreição? Vai. Mas a ressurreição que haverá vai ser para o dia do juízo final, inclusive, o último versículo que você leu fala sobre a questão da vida eterna e fala a questão também da ira de Deus. Então vai ter ressurreição, sim, todos vão ressuscitar ou ser arrebatados, uma das duas coisas, mas não é reencarnação, tá? Então aí o Malaquias profetizou a respeito do Elias, ou melhor, do espírito que habitava em Elias, que era o Espírito Santo, que viria com a mesma unção, com as mesmas atitudes, com o mesmo tipo de envio, vamos colocar assim, porque unção na verdade é envio, né? Missão, né? Unção fala de missão, a unção fala de envio. E o João então estava recebendo a mesma missão, o mesmo tipo de missão, o mesmo tipo de envio de Elias. Tanto é que o Elias, quem já sabe da Bíblia conhece, que o Elias confrontou Jezabel, ou o espírito que queria calar a boca do profeta, sim ou não? E o João a mesma coisa, foi lá e confrontou o espírito agora de Jezabel que estava sobre a Herodias lá, né, a esposa do Herodes, junto com a sua filha. E então havia um espírito de Jezabel atuante naquele reinado também. E eu creio que o João, ele combateu aquele espírito de Jezabel porque Jesus estava já presente. Ou seja, aquele demônio, se ele estava querendo se levantar a respeito de Jesus, o João Batista já estava fazendo a denúncia, já estava ali lutando contra as investidas de Jezabel, que queria calar a voz profética, não só do João Batista. A ideia era calar a voz profética de Jesus, inclusive eles fizeram isso na tentativa de crucificar o mestre, calar a voz profética. Mas eles caíram do cavalo, literalmente, porque Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia! Amém, amados? O nosso mestre ressuscitou, glória a Deus. Então, o João Batista, ele foi um tipo de Elias, né? Desse tempo, com a unção de Elias. E esse é o João Batista. Começou a pregar, a falar sobre arrependimento, começou a batizar nas águas. Esse negócio de batizar nas águas foi invenção do Elias, né? Então o Elias, ele foi muito importante. Aí o Elias também, ele apontava, porque toda a Bíblia apontava para Jesus, todo o Velho Testamento sempre apontou para o Messias que viria de vir, Jesus Cristo de Nazaré. E não poderia ser um profeta que nascesse agora, só porque veio 6 meses antes, também não apontar para Jesus. Na verdade, ele foi um dos últimos daquele momento, ou o último, posso dizer assim, o último, antes de que apontou para Jesus, antes das pessoas conhecerem Jesus, literal. E esse foi o João Batista, um cara simples, maluco, não era um maluco beleza, mas era um maluco, no sentido dos olhos humanos, até para aqueles tempos lá. A gente que pensa que é a coisa, a gente olhando para ele, não. Aquele pessoal daquele tempo olhando para ele, era meio esquisito, né? Vestia pele de animais, comia gafanhoto com mel. Já pensou, irmão? Nunca experimentei. Talvez um dia Deus pedir, né? Fazer um jejum de gafanhoto com mel. Não dá ideia não, pastor. Nunca experimentei de pôr o gafanhotinho lá. Não sei que sabor que tem. Mas o João Batista fazia essas coisas estranhas. Talvez por algum ato profético, não sei. Não me pergunte. Não tenho resposta para isso. Mas ele era assim. Ele não pregava dentro de uma igreja grande. Ele não pregava dentro de um templo, com projetor, com microfone, com caixa de som, com guitarra na mão.
Ele não tinha nada, não tinha microfone, não tinha nada, zero. E para melhorar o culto do João Batista, quantos querem saber como era o culto que o João fazia? Só a Esther, eu vou te falar. Depois de terminar o culto eu te falo como que era o culto do João Batista. Alguém quer saber como era o culto do João Batista? O culto do João Batista era um culto lotado de gente. As pessoas saíam da cidade e elas iam a pé. A pé. Algumas que tinham burrinho iam no burrinho, outros que tinham camelo iam no camelo, mas a grande maioria ia a pé para o culto que o João Batista realizava. O culto era realizado nada mais, nada menos do que no calor escaldante do deserto. Calor de 39 a 40 graus, mais ou menos, até mais em algumas épocas do ano. João Batista morava e ficava por ali, e as pessoas que queriam cultuar com ele saíam da cidade e iam até onde ele estava, fazer um culto, talvez semanal, não sei qual era a rotina, que as pessoas viajavam até onde estava o Elias, o João Batista, mas eu sei que eles saíam da sua zona de conforto, diga, eles saíam da sua zona de conforto, e eles iam até onde estava a presença do Espírito Santo. Gente, nós cantamos aqui, a pastora Adriana leu, o Salmo, foi 81, né? 84. Salmo 84. Quão amáveis são os seus tabernáculos. Ou seja, quanto amor existe dentro ou no lugar aonde Jesus está. A presença de Jesus, ela vale mais do que muitas coisas desta vida. Ontem eu peguei um trechinho, não consegui, hoje eu vou voltar hoje para me assistir os Céus Abertos, porque eu vim embora antes do evento que ia acontecer à noite, lá em Itu. E eu peguei só um pedacinho do final do culto ontem, o pastor falando. Quero ouvir a pregação inteira hoje. O pastor falando sobre alguma coisa também relacionado a ter pressa de sair do culto. Olha só. E aí eu não peguei a frase completa, peguei só o final. Mas ele questionando a igreja local, fazendo as brincadeiras, até rindo. Mas falando de que por que ele estava falando, por que as pessoas terminam o culto? Aqui na nossa igreja a gente já foi mais forte sobre isso. Hoje em dia não está tão forte assim, ainda é, graças a Deus. Mas já foi mais. Mas eu já estive em lugares que o culto termina. Aqui a gente tem também, tá, irmãos? Não estou falando mal dos outros, fala da gente. Por que tanta pressa de ir para casa? Por que tem que sair correndo pelos corredores? Por que não dá tempo de abraçar mais um, cumprimentar mais um? Orar, talvez orar por um, irmão. Talvez o culto foi tão majestoso para você, tão maravilhoso. Você já recebeu tanta presença dele na tua vida, você saiu tão cheio. E eu quero declarar em nome de Jesus que ao final dessa mensagem você vai se encher. Ou melhor, ao final não, durante, você vai ficar tão cheio, tão cheio, tão cheio. E você não pode simplesmente ir para casa comer e dormir. E talvez até aqui na porta da igreja o Espírito Santo te incomode para orar por alguém. Mas como que o Espírito Santo vai te incomodar a orar por alguém que se você só pressa de subir isso aqui e sair correndo? Não, porque eu tenho que fazer almoço, tenho que fazer almoço, tenho que fazer comida, tenho que comer, tenho que comprar o frango. A fila do frango lá, do sujinho lá. É muito grande, porque o pessoal gosta de frango sujo, não sei porquê. Eu gosto de frango assado, mas eu vou num lugar bom lá no Mirna, top. Mas tem um lugar que eu conheço que tem uma fila gigante, pensa num lugar sujo. E o pessoal parece que quanto mais sujo é melhor. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. Eu tenho que correr por quê? Porque senão eu perco o lugar da fila, do frango. Irmão, essa é a sua motivação do domingo? Pegar o lugar da fila do frango? Éder? A motivação do seu domingo é sair correndo, porque você tem que fazer mais. Mamãe, você está aqui, mamãe? Esposa, está aqui, esposa. Ou marido, né? Tem alguns aqui. Eu não falo isso para os homens, porque é raro o homem que faz isso. Mas tem uns aqui na igreja que eu conheço que é topzera. Ali um ali, está sentado bem na frente hoje.
Do que eu estou falando? Não, estou falando do Paulinho. Aí, Paulinho, roubando sua glória. Nunca elogiado, Paulinho. No dia que eu ia mandar um elogio para você, ela pegou com o marido dela. É brincadeira, né? Divide com ele. Eu queria dizer que nem todos os homens cozinham. E a maioria, quem cozinha são as mulheres mesmo. Isso é uma maioria, não é obrigatório, mas infelizmente é a maioria. Será que tudo que você tem no domingo é correr porque você precisa fazer mais um almoço? Vai esse barrigudo? Meu, tô falando de mim. Será que toda a sua inspiração é correr para fazer mais uma comida, mais um almoço? Vai passar a vida cozinhando. Ó, se o marido não for cristão, aceita. Porque quem não é cristão não compreende. Então é necessário sim que a mulher ganhe o seu marido sem palavras, amém? Então ela precisa correr mesmo, porque o marido não é cristão. Mas gente, seu marido é crente, está aqui no culto com você, ou está em casa porque não quis vir. E sua grande preocupação é encher o bucho desse cara. Se você tem filho pequeno aí, os pequenininhos, né, os bebês aí, crianças maiores até, sei lá, 10 anos, 11 anos. Acho que 10 anos tá bom. Tem que alimentar ali no horário correto. Também te dou um ponto, tá certo. Você fazer almoço para as crianças e elas têm horário, amém? Não dá para ficar deixando uma criança sem comer muito tempo. Mas gente, será que uma criança de 11 anos, 12 anos, será que não consegue esperar um pouquinho mais pela comida? Será que não consegue esperar um pouquinho mais? Vocês estão aqui? Ô Glorinha, cadê a Glorinha? Tá ali a Glorinha. Ô Glorinha, será que essa criança aqui? Aqui ó, o Gabriel, será que essa criança aqui é criança? Essa criança não pode esperar um pouquinho mais? Será que não pode esperar, Glorinha? Se não puder, já avisa aí a pretendente como é que funciona, porque tá fingindo, tá? Ele tá fingindo. Então, irmãos, preste atenção. Às vezes a gente quer sair do culto pelos motivos mais banais. A gente quer sair correndo por motivos que você para pensar, não é motivão. E você sabe o que você está deixando para trás? Você está deixando para trás a presença do Espírito Santo que tá aqui. Não é porque o pastor falou amém que a presença, ó, não, falou amém porque a reunião terminou. Mas a presença ainda está envolvida nos nossos irmãos. Então quando você abraça um, quando você cumprimenta outro, quando você vê alguém que você nunca viu, quando você ora pelo outro no final, quando você faz um atendimento. Eu não gosto muito de discipulado no final do culto. Acho que essas coisas você procura em outro momento da semana. Mas às vezes um abraço, uma palavra de motivação para aquele momento, né? Uma voz carinhosa, uma palavra profética, tanta coisa pode acontecer. E se não tiver nada assim no sentido espiritual, nesse sentido, faz outra coisa que é espiritual também. Paga a cantina por mão, quando tem. Sabe, dá um cafezinho para ele. Mas a gente fica querendo fugir da presença do Senhor. Parece que a presença, já tive o suficiente hoje, deixei para minha casa resolver minha vida. Comer minha comida, dormir do meu domingo à tarde, assistir a minha série, que já está quase no final. Só está faltando 17 capítulos. O João Batista estava no deserto. E a presença do Espírito Santo lá junto com ele era tão forte, tão forte, tão forte, que as pessoas iam até o deserto. Não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha água gelada para você encher a garrafinha. Não pergunta como eles iam no banheiro, não tenho essa informação, não tem. Mas eles tinham que, sei lá, o que tinha que fazer. Tudo isso em busca da presença. Vocês estão aqui? Tudo isso por causa da presença. A presença de Deus era importante.
Tem muitas pessoas que vieram aqui hoje para marcar presença. Não, eles não vieram receber a presença, nem se envolver com a presença. Eles vieram marcar a presença dele. Ou seja, eu vou lá para mostrar que eu fui. Eu vou lá porque minha mãe falou que eu tinha que ir. Eu vou lá porque minha esposa está indo, se eu não for vai ficar chato para mim. Eu vou lá porque minha mulher está indo, então se não for vai ficar chato para mim. Eu vou lá porque se eu não for, eu sou líder. Se eu não for, o pastor vai me cobrar. Eu vou lá porque eu trabalho no som, trabalho na mídia, e se eu não estiver lá, o pastor depois vai me encher o saco. Ou seja, ele não está aqui por causa da presença, ele está aqui porque ele tem algum compromisso. Ele está aqui porque ele tem que cumprir alguma coisa para ele mesmo ou para alguém que está perto dele. Você está aqui? Mas as pessoas que iam para o João Batista, eles iam ao encontro do que João Batista tinha, eles não iam ao encontro para provar nada para ninguém, porque não tinham que se provar no deserto, irmão. Eles iam porque eles queriam algo que eles não tinham na vida deles, há muitos anos. Eu vou te falar o que eles não tinham. Eles não tinham a palavra profética. Fazia 400 anos que não tinha palavra profética. Ninguém falava. Tudo que eles falavam durante 400 anos era o que já tinha sido falado há muitos anos atrás. Mas nada novo. 400 anos sem vir nada novo, nada. Deus não falava mais. E quando eles descobriram que a voz de Deus estava no deserto, eles falavam assim: é para lá que eu quero ir. Vocês estão aqui, irmãos? É para lá que eu quero ir. A voz de Deus, Deus ficou em silêncio 400 anos e agora Ele está falando coisas novas. Eu quero ir para lá. Eu quero ver o que Deus está falando de novo. Não é possível, deve ter alguma coisa nova. Na verdade, não era coisa nova. O João Batista só estava confirmando o que todos os outros já tinham dito, mas agora ele estava dizendo: o reino de Deus está próximo. O que vocês ouviram pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tataravós, todos esses 400 anos de silêncio que vocês ficaram ouvindo na sinagoga, a repetição das coisas, das leituras bíblicas e tudo, vocês ficaram ouvindo tudo isso, lembra? E tinha um Messias prometido, lembram? Pois é, o reino de Deus agora está próximo, e por esses dias vocês vão vê-lo. Ele já está entre nós. Ele já está entre nós. E começou a pipocar então dentro deles a ansiedade por conhecer esse Messias, pela presença desse Messias. Começou a gerar dentro dele uma ansiedade da presença desse Messias que estava por vir. Mas o João Batista já estava imerso ali com a presença do Espírito Santo, e eles sabiam disso. Sabiam e ouviam e acreditavam a ponto de que eles, sem ninguém perguntar, irmãos, a gente não faz isso aqui na nossa igreja. Não sei se um dia o Espírito Santo vai pedir para voltar a fazer isso, ou se isso acontece em outra igreja no mundo. Pode ser que aconteça em algum lugar do planeta, não sei. Mas em João Batista acontecia algo. Sabe o quê? Por exemplo, a gente vai ter o batismo agora, em maio. Vai ter o batismo em maio, aqui. Mas a gente não pede para ninguém pegar o microfone e dizer: vai lá e confessa seus pecados publicamente. Mas lá no João Batista, na igreja do João Batista, no deserto, eu não sei nem se é ele que pedia, eu acho que não é que ele pedia. Mas as pessoas voluntariamente, no meio de todo mundo no deserto, se levantavam. Eu quero dizer, eu traí minha mulher durante 2 anos. Eu sou adúltero. E eu preciso disso que ele está oferecendo. Eu quero o reino de Deus. E aí o João Batista batizava. Eu roubava lá nas caixas do mercado que eu trabalhava. Eu era um ladrão, faz tempo que eu roubo. Eu quero dizer que eu estou arrependido, eu nunca mais quero roubar. E ele ia lá e passava nas águas. E o outro denunciava outra coisa, o outro confessava outra coisa. E eles confessavam publicamente os seus pecados, para depois serem batizados. Aqui a gente confessa os nossos pecados, sim, mas particular. A gente faz isso no particular. Mas lá era público. Então eu quero te perguntar se você gostaria de participar de uma igreja dessa. Hoje, nada contra esses irmãos que têm nos abençoado tanto. Tem umas igrejas que aprove o Senhor dar para eles uma unção. O que Deus confere a cada um segundo, né? O que lhe aprove. Então, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eles estão errados por serem quem são. Eu estou dizendo que está errado quem está indo
por causa de outras coisas que não foi o que Deus deu para eles. O que eu estou querendo dizer? Das igrejas grandes e famosas. Tem uma igreja que é muita bênção ela. O pastor, pensa num carinha que eu gosto dele, do Theo Hayashi. Ele é muito top. Tem uma linguagem como nenhum outro tem para falar com os jovens. Uma igreja que alcança jovens, tecnologia, igreja para frente mesmo do que Deus tem pedido para eles fazer. Que Deus abençoe, que eles cresçam mesmo. Estão com uma grande faculdade no interior de São Paulo, gigantesca. Que Deus abençoe, que cresça mesmo. Precisa de coisas desse tipo. Se Deus quiser dar um pouquinho para nós, a gente aceita também desse tipo de unção. Mas como eu fico vendo as pessoas correndo para uma igreja famosa dessa, e quem está correndo para lá? Quem saiu de outra igreja. O cara sai daqui da fonte de alívio e vai para lá. Aí você pergunta, por que foi? Ele não foi pelo que o Theo Hayashi tem, porque se fosse, quando ele descobrir, na verdade, o que o Theo Hayashi está pregando, ele vai repensar por que ele foi para lá. Porque tudo que o Theo Hayashi fala hoje em dia é sobre discipulado, ser parecido com Cristo, e etc, 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 etc. É forte. É forte e é uma cobrança muito profunda de quem é discípulo fiel na igreja dele. Mas quem está pisando lá, saindo da fonte de alívio e indo para lá, por exemplo, sabe por que ele foi? Porque a cadeira aqui é dura e a cadeira de lá é macia. Porque aqui o ventilador, a culto é muito quente, e lá tem ar-condicionado. Foi porque você viu o pastor e o menino da bateria, os dois parece que não estavam se entendendo, mas não. O menino, coitado, é porque ele começou agora. Eu estava tentando ajudá-lo ali, eu e Deus estamos ajudando. E só que quem está assistindo fala, puxa, eles são bagunçados, eles não sabem tocar. Mas quando você chega lá na outra igreja, tem uma banda gigantesca, top, que o som bate assim que até estala. Aquela sonzeira magnífica. Então fui para lá por causa do som, fui por causa da cadeira, foi por causa do ar-condicionado, foi por causa do telão de LED, foi por causa de que a recepção deles, pastor, aqui vocês não são nada, porque eu comprar praquinha velha que já está jogar fora já, a praguinha tudo quebrada. Mas lá, você não sabe de nada, pastor. Lá eles têm aplicativo para me colocar meu nome, para colocar o nome do meu filho com etiqueta, com não sei o que lá. Aqui os meninos ficam numa salinha que não tem nem cadeira. Lá eles têm playground, tem videogame. É PlayStation 27 lá, um jogo de Jesus. E eles vão por causa de um monte de coisas. A pergunta que eu quero fazer aqui para você, eu vou repetir para não ficar, de repente o cara faz um corte aqui e manda para o YouTube. Vou repetir de novo. Eles estão dentro da unção que Deus conferiu para eles, e se eu tivesse dentro da mesma unção, eu estaria fazendo a mesma coisa, e se Deus mandar dinheiro para mim, eu vou comprar tudo que eles compraram, e até melhor. Isso tudo depende do que Deus achar que a gente tem que fazer, e vamos fazer. Então meu problema não é com a igreja ser grande, não é com as coisas que a igreja possui, não é com as tecnologias que eles têm, não é isso. O meu problema não é nem com a igreja, o meu problema é com as pessoas que saíram das suas igrejas, que em certo sentido eram desertos, mas Deus estava falando. Irmãos, eu não quero ser pretensioso aqui, de dizer que eu sou um tipo de João Batista, mas eu preciso ser verdadeiro quando eu digo que eu sou profeta. Não quero ser pretensioso e dizer que eu tenho o nível de João Batista, mas eu quero dizer para você que eu tenho o mesmo Espírito que habitou em João Batista, que é o Espírito Santo. E se for pegar esta igreja, com essa igreja Jona, né? E questão ambiental, de ambiente aqui, geográfico, do Grajaú, descer uma rampa maluca aqui, não tem nem onde segurar direito. E todas essas coiseiras, se for fazer uma comparação, é como se a gente estivesse no deserto. Vocês estão aqui. Então a questão não é só onde eu estou, a questão é onde está a presença. Uma questão não é o profeta, a questão não é a geografia, a questão é a palavra profética. Então se ela estiver na cidade, eu vou para a cidade porque Jesus ministrou na cidade. Então é lá que está agora, eu vou para a cidade, não tem problema. É num grande evento, eu vou lá porque eu gosto de grandes eventos. Eu gosto, irmão, de conferência, eu amo esses negócios.
Eu quero estar lá. Mas e se estiver no deserto, você vai também? Deus te conferiu uma igreja, repito, fazendo esse tipo de comparação, que é de um tipo de um deserto, fazendo esse tipo de comparação. Mas Ele te conferiu uma palavra profética genuína e verdadeira. E ela está aqui hoje falando com você. Eu digo ela porque eu estou falando da palavra e não de mim. Estou falando da profecia e não de mim. Então Deus te conferiu ela, a profecia e a palavra, que são a mesma coisa. Mas está meio deserto, pastor. Sei lá, estou me sentindo desértico assim, a igreja meio faltando um monte de coisa aqui. Não tem problema, mas o que não te falta é palavra, irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado, não está te faltando palavra. Não está te faltando profecia. Diga, pode passar, pode estar no deserto. Pode ter cara de deserto. Diga, mas não tem problema. Tem palavra, tem profecia. E esse era o João. E o João começou a falar do reino de Deus. E não tinha como falar do reino de Deus se não testificar sobre Jesus. E aí de repente João começa a testificar sobre Jesus. Ele começa a testificar no versículo 22. Mas eu quero ler o 31, que foi onde nós lemos juntos. Ele começa a testificar sobre Jesus, dizendo: quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra. Então um versículo que me saltou aqui, que eu quero deixar para vocês é: quem é terreno fala das coisas da terra, mas quem é do céu fala acima de todos. E por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? E por que esse versículo saltou em mim hoje, pela manhã? Porque existem muitas vozes. Eu estou ministrando isso porque foi o que eu ministrei lá no seminário semana passada. Isso ainda está queimando dentro de mim, ainda está queimando demais. A mesma palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Nós estamos num tempo que existem muitas vozes. João não, 1 Coríntios capítulo 14, quando está ensinando sobre línguas estranhas, ele fala: existem muitas vozes sendo ditas, nenhuma delas qual é a palavra que ele usa lá? Nenhuma dessas palavras são sem sentido. Existem muitas vozes, mas nenhuma é sem sentido. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Preste atenção. Nós estamos no momento de muitas vozes, dentro e fora da igreja, muitas e muitas vozes. E a Bíblia é clara, eu estou falando de 1 Coríntios 14, ele diz assim: nenhuma dessas vozes é sem sentido. Ou seja, todas elas querem dizer alguma coisa, todas elas têm uma mensagem para trazer. Preste atenção, vou repetir. Estamos no meio de muitas vozes, dentro e fora da igreja. Nenhuma delas é sem sentido, todas elas querem dizer alguma coisa. E quando eu falo muitas vozes, sim, pode levar também para a internet. São milhares de vozes falando muitas coisas de todos os tipos. Tem uma palavra que estão usando muito agora, né? Está na boca do povo. São muitas narrativas. Essa palavra está na boca do povo agora, narrativa. Nunca usei essa palavra quando era jovem, nunca. Mas agora todo mundo fala dela. São muitas narrativas sobre o mesmo assunto. São muitas vozes falando sobre a mesma coisa. Aí a pergunta é, olha para mim, quem está certo? Quem está certo? Pastor, o senhor falou que tem muitas vozes dentro da igreja também. Então tudo bem, quem está certo? Então se eu não olhar para Deus, se eu não olhar para o Espírito Santo, se eu não tiver uma presença do Espírito Santo em mim, olha para mim, meu, muita gente dormindo, amém. A palavra deve estar bem boa, a ponto de trazer uma paz, que dá até um sono. Glória a Deus, você que está sem dormir, pode dormir, Deus está te curando da insônia.
Só não vou deixar você dormir aqui na igreja, mas a gente vai ter que fechar a igreja. E se sonhar, sonha coisa boa, tá? E põe eu no meio. Então a pergunta é, se tem muitas narrativas no planeta, e inclusive dentro da igreja, o que eu faço, pastor? Simples. Envolva-se com a presença. Envolva-se com a presença do Espírito Santo. Eu repito, envolva-se com a presença do Espírito Santo. Vou repetir, envolva-se com a presença do Espírito Santo. Irmão, ter a presença do Espírito Santo não é dançar, pular, levantar a mão, cair, levantar. Tudo isso pode acontecer em um momento específico. De repente você estava tão cheio ali do Espírito Santo, sei lá, num momento específico seu corpo desfaleceu com tanto poder, você chegou a cair no chão, ajoelhar. Tem gente que deita até. Não tem problema, pode acontecer. Pode acontecer, de repente, você sentir vontade de pular, né? Muita gente sente vontade de ficar pulando. Tudo bem, tudo bem. Tem gente que sente vontade de rir. Né? Não sei se já participou de algum culto que o Espírito Santo tomou uma pessoa que, às vezes a pessoa tinha um espírito angustiado, às vezes ela estava com um problema na alma, às vezes ela é uma pessoa que o diabo roubou dela há muitos anos, né? O sorriso. E de repente, quando ela foi batizada no Espírito Santo, o que veio nela? Uma coisa que não está na Bíblia, mas a gente, né, apelidou de unção da alegria, é um apelido. Porque ela começou a dar risada. Quem já viu isso? Eu já vi isso, já aconteceu comigo. A pessoa começou a rir, aí se pergunta, o cara está rindo do quê? De nada, é uma alegria que ele não sentia. Faz tanto tempo que ele não sentia aquilo, aí ele começou, o Espírito Santo trouxe uma alegria e começou a rir, como se alguém tivesse contado uma piada para ele. Mas não, era um prazer que estava dentro dele tão grande. Eu já vi isso, de verdade, não é palhaçada não, porque tem as palhaçadas também. Mas estou falando de coisa séria. Então, essas manifestações do seu corpo, presta atenção, olha para mim, presta atenção. Essa manifestação no seu corpo, a partir de uma presença do Espírito Santo poderosa, e que o seu corpo teve uma reação, são situações características e pontuais, daquele momento, daquele instante. Mas, quando a gente fala da presença do Espírito Santo, irmão, ele está relacionado com uma atitude do seu corpórea, do seu corpo. Porque senão eu vou dizer que alguém que não caiu não tem o Espírito Santo. Já disseram isso para nós, né, Deus? Se eu não cair, uma vez eu e Deus estava num culto, eu e ele aqui tem história para chu. Um dia nós estávamos num culto, eu não sei se aquilo era um culto ou era um circo. Estou falando sério. E olha que eu não tinha o Espírito Santo ainda. Né? Então, deixa quieto, não vou falar mais. Eu sei que a gente estava lá. E aí a gente observou que quem estava na condução do negócio começou a sair no meio da igreja e começou a empurrar todo mundo. Empurra um, empurra outro, empurra o outro. E conforme a pessoa empurrava, o outro caía, o outro caía, o outro caía. E foi caindo todo mundo. Aí eu olhei para Deus, Deus olhou para mim, jovens rebeldes. Aí eu olhei, a gente já entendeu, era igual Romário e Bebeto. Entendeu? Entendi. Aí, do jeito que a gente estava com o instrumento na mão, já armei a perna aqui. Tipo, vem me empurrar para ver. Foi ou não foi? Aí veio. Todo mundo caindo. Chegou na gente. Pôs a mão. Quando pôs a mão em mim, me empurrou, aí eu segurei. Aí empurrou de novo, eu segurei. Aí foi no Deus. Empurrou, segurou. Empurrou, segurou. Aí o culto continuou, a pessoa saiu meio assim, começou a palavra. Tem gente aqui em pecado. Porque não caiu. Não se deixou cair. Querido, o Espírito Santo ele não é assim. Isso aconteceu de verdade, viu, irmãos? Não é brincadeira não. Mas quando você está envolto com a presença do Espírito Santo, ele já me tomou de tanto jeito, irmãos. Ele já me tomou no quarto, ele já me tomou na igreja, ele já me derrubou, eu já caí no chão, ele me derrubou, não, eu caí porque eu não aguentei. Eu já ri, eu já chorei, já falei inglês com a minha esposa, ela já traduziu o meu inglês. Tantas coisas eu já vi a presença em outras pessoas do meu lado acontecerem.
Já vi choro, pessoas se abraçarem e ficarem chorando sem parar, só chora, chora, chora. Não acontece mais nada, só lágrimas. Então eu já vi a manifestação dele de tantas maneiras, mas a questão não é essa, de coisas pontuais, é a presença dele. E quando a presença dele está, e você está naquele lugar da presença, você não quer sair daquele lugar. E eu não estou falando da igreja, eu estou falando da igreja também. Mas eu estou dizendo, eu estou contando aqui, ó, já 3 estão dormindo, 4. Mas quando a presença dele está, 5. Quando a presença, quando a presença dele está, eu fico querendo estar ali naquele lugar. Quantas vezes a presença dele veio, eu trabalhando. Teve um dia que eu estava dentro do hospital, eu lembro disso até hoje. Já aconteceu comigo em cima da moto, na Marginal. Em cima da moto, na Marginal. E a presença dele veio e sentou comigo na moto. Um dia aconteceu comigo no hospital. Eu sempre colocava um louvor lá, de manhã, quando eu chegava. Teve um que eu coloquei durante um ano, o mesmo louvor todas as manhãs. 1 ano. Quero ser filho. Não, peguei a nota errada aqui, né? Quero. Tem voz. Igual a Cristo, sempre depender e em tudo obedecer ao Pai a cada. Eu estou me lembrando, irmãos, a presença dele entrou dentro do escritório. E como não tinha chegado todo mundo, só algumas pessoas que chegavam de manhã, eu tranquei a porta por dentro. Aumentei o volume do computador e fiquei ali, a presença dele estava lá comigo. E aí como é que você faz para abrir a porta do escritório? Porque tem que abrir. Porque quando a presença dele chega, você não quer mais sair. Então eu não estou falando só de estar numa reunião de igreja, eu estou falando na sua casa, no seu trabalho, em cima da moto, dentro do carro, lavando roupa, fazendo almoço. Como é que você não deixa a comida queimar? Difícil. Porque você não quer ficar mais prestando atenção no arroz, você quer continuar ali onde você está, com ele. Então se você não tem a presença dele, você vai se envolver em conversas, em papos, em narrativas que não pertencem aos céus, mas pertencem à terra. Existem muitas vozes, muitas vozes. Todas elas têm algum sentido, mas a voz que nós queremos e precisamos ouvir, ela não é desta terra. Porque quem é da terra fala das coisas da terra, e não se engane, irmãos. Tem um monte de gente dentro da igreja, mas falando coisas desta terra. Se o que estão falando para você não é a partir da Bíblia, então não pertence aos céus. E tem muita gente dentro da igreja falando de coisas da terra. É claro, aqui é claro, irmãos, olha só, quem vem das alturas está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Deixa eu te falar, quando você começa a falar das coisas do céu, elas começam a trazer incômodo. Quando eu falo, pode prestar atenção, quando eu falo da idolatria do futebol, as pessoas ficam loucas comigo. Porque eu não estou falando do jogo, eu estou falando da idolatria. Mas por que dói tanto? Por que reclama tanto? Por que coça os ouvidos? Por que, como está escrito assim, por que ninguém aceita o testemunho? Por quê? Porque eu estou falando contra a idolatria. A idolatria não vem do céu, a idolatria vem da terra. Então isso dói para quem está ouvindo. Vocês estão entendendo? E assim é com outras coisas que a gente fala, incomoda, porque você está falando das coisas do céu. E aqui o discurso de João a respeito de Jesus continua.
E ele começa a dizer quem é Jesus. O que João está afirmando aqui é quem é Jesus. E do que Jesus está falando? E olha, ele vai falar de coisas do céu. Então Jesus chega e começa a falar de coisas do céu. Coisas loucas. Coisas que a teologia não estava conseguindo explicar. Naquela época era ensinado o quê? Olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus e fala: se o irmão te dá um tapa no rosto, vira e deixa ele, e fala para ele bater do outro lado. É uma loucura isso, irmãos. Tá bom que alguém vai vir me bater, eu vou virar minha cara. É claro que se você está falando isso, você está falando como um terrestre. Mas se você está falando, eu acho que eu vou fazer isso, pastor. Acho que eu preciso fazer isso. Ou se você fez isso, eu já fiz. Então significa que agora você não está só falando do que é do céu, você está fazendo e tendo atitudes do céu. E talvez alguém que viu Jesus pregando ali sobre virar a outra face, talvez alguém disse assim: ele está falando isso, duvido ele fazer isso. Duvida. Ele estava na cruz, irmãos, passou tudo que você já sabe a história. E lá na cruz ele vira e fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele ainda perdoou os caras. E ainda tirou das costas dos caras o peso de tê-lo matado. Isso é ou não é virar a outra face, irmão? Se fosse outro, os discípulos de Jesus, o João, o discípulo do amor. Jesus, por que você não queima essa cidade? Pede que venha fogo do céu e queima todo mundo. Porque Jesus estava pregando, ninguém estava aceitando nada, Jesus estava conseguindo fazer milagre no lugar. Os discípulos ficaram bravos com a atitude deles, que não tinha fé em Cristo. Falou: manda cair saio do céu. Na minha linguagem agora, Jesus vira para eles e fala assim: vocês não estão entendendo nada. Sabe com que linguagem vocês estão falando, João? E João, ele falou assim: ô filho do trovão. Você sabe o que você está falando? Sabe que língua é essa aí que você está falando? Sabe que narrativa é essa, João? De negócio de cair fogo do céu e queimar a careca de quem está sentado lá no tribunal? Só o bom entendedor que entendeu. Sabe que discurso é esse, João? Ô filho do trovão. Você está falando igual pessoas da terra. Esse discurso é terreno. Qual a última vez que você falou: Senhor, salva, cura, liberta o Moraes? Abençoa ele, abençoa a família dele. Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Qual foi a última vez que você orou? Mas porque a nossa língua é a língua da terra. A gente fica pedindo juízo. Ontem eu estava numa ministração, meu Deus do céu, eu já sabia de tudo aquilo, porém, parece que o Espírito Santo fala: você está ouvindo pela primeira vez. E eu fiquei vendo como o Daniel, o profeta, como o Daniel foi submisso, dentro de uma lealdade primeiro a Deus, é óbvio, né? Tanto é que ele sofreu tentativas lá, de tirar ele do governo, através de liminares. É sério, lê a história, irmão, é isso mesmo. Tentaram jogar lá os meninos na cova do leão, através de liminares, joga na cova do leão, joga para pegar fogo. Só que o Daniel, por submissão, ele não pediu, leia a Bíblia. E em nenhum momento Daniel vem com raiva, com ódio: Senhor, extermina Nabucodonosor, põe raios. Ele liberava a palavra que Deus mandava, revelações lá, né? O que você está vendo? Estou vendo isso e isso. Ele falava, perguntou, né? Eu sou profeta, vou falar. Mas o Daniel, não ficava com ódio, dizendo: derruba, queima, estraga tudo. Não, ele só foi submisso e tendo paciência. Durante 4 reinados, Deus mudou a história de Israel. Eu quero liberar uma palavra sobre a nação brasileira. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Porque eu estou dentro da missão apostólica que foi conferida, da remissão do nosso país. Já que eu toquei nesse assunto hoje, eu quero fazer uma declaração profética e declarar em nome de Jesus.
Se levantou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, está agora na 4ª vez. Pode se levantar mais uma 5ª se for o caso, mas está chegando o tempo e vai chegar que Deus levantará um rei do tipo do Ciro, rei que Deus escolheu, presidente que Deus escolheu para o Brasil. Não sei se o nome dele vai ser Messias ou não me interessa o nome de quem for, pode ser o José da esquina, pode ser o Joaquim de não sei das quantas, não me interessa o nome, o que importa é que quando Deus levantá-lo, o Brasil receberá a libertação de todas essas enfermidades comunistas, marxistas, essas doenças das escolas, essas doenças que estão impregnadas na vida dos nossos adolescentes, essas doenças que estão impregnadas na nossa juventude, essas metodologias, todos esses ismos que existem por aí. Em nome de Jesus haverá uma remissão para a nossa nação, desde que o povo de Deus tenha atitudes assim como a atitude de Daniel, manter submisso a nosso presidente atual, fazendo não o que ele manda, mas fazendo o que Deus manda. E eles verão a glória de Deus através da vida da igreja, porque a igreja fará milagres enquanto a libertação não vem. Deus se mostrará Deus na vida de todo Daniel que se levantar na face desse Brasil. Eu levanto as minhas mãos e eu declaro: eu quero ser um Daniel para o meu Brasil. E se você quer também, levante as suas mãos e declara: eu quero ser como Daniel para a minha nação. Aleluia. Quem veio do céu dá testemunho do que ele ouviu e viu no céu. Amém, amados? Vou repetir, eu estou lendo aqui o versículo 32. 32, isso mesmo. Quem veio do céu testemunha sobre aquilo que ele ouviu e viu lá no céu. Quando Jesus veio, ele fazia o que o Pai estava fazendo. O João Batista testemunhou sobre Jesus, olha só. Coloca uma página aí para frente aí. Abre o João 5. Versículo 19. Então Jesus lhes disse: em verdade eu lhes digo. Jesus está falando agora. O Filho, ele estava falando dele mesmo. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que o que fizer, o Filho também faz. Jesus só fazia o que Deus também fazia. Se Deus estava fazendo, Jesus estava fazendo. Versículo 35 do João 5. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a luz. O João apenas era um farolete. Amém? O João apenas era uma lanterna para mostrar o caminho. Mas o caminho é quem, gente? O caminho era quem, gente? Quem é o caminho, gente? Versículo 36, mas Jesus dizendo: mas eu tenho maior testemunho do que o do João, porque as obras que o meu Pai confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem me dado testemunho de mim. Vocês que nunca ouviram a voz dele, nunca viram a sua forma, também não tem a palavra dele, e também não tem a palavra dele, permanecem em vocês, porque não creem naquele que me enviou. E aí ele começa a testificar de si mesmo, mas falando sobre o que? Diga comigo: testemunho. Diga testemunho. Presta atenção no que eu vou te falar para me encerrar. O tema dessa ministração é o poder do testemunho. Ou melhor, o poder do testemunho vindo dos céus. O poder do testemunho vindo dos céus. E por que eu estou ministrando sobre isso? Porque a gente está concluindo agora a sementeira de paz. O pastor não terminou ainda semana passada, não foi festa. Semana passada foi a festa da colheita, mas ainda tem sementeiras que estão concluindo. Mas mesmo que termine a campanha chamada Sementeira de Paz, o evangelismo vai continuar. Você não entendeu? A campanha chamada Sementeira de Paz pode terminar, mas o evangelismo vai continuar. Com força. Não só aqui, mas até a volta de Cristo nós vamos continuar evangelizando. E vamos fazer outros tipos de campanha também.
E o que Jesus ministrou para mim? E eu quero passar para você. Que mais do que ficar falando palavras bonitas, meus irmãos, o mundo está cheio de narrativas. O que tem mais na internet, tem um pastor aí, não vou falar o nome, famosinho, senta numa cadeira e começa a falar um monte de coisa bonita. Você pode ficar 1 hora lá, ele tem cheio de frases motivacionais maravilhosas. Sentado numa cadeira com a música tocando no fundo. Coisa mais linda ouvir aquelas frases. Pensa nas frases. Aí você vai sair dele, vai para outro, aí tem mais frases. Aí sai dele, vai para outro, tem mais frases. Sai do outro, vai para o outro. E as pessoas estão cheias de frases maravilhosas. Né? Até aquela que faz o programa de manhã tem frases, né? Abre o programa de manhã, né? Não posso falar o nome, agora a gente não pode ficar falando nomes. Mas abre o programa de manhã. Aquela dos baixinhos já fazia isso antigamente, depois a outra faz também hoje. Aqui aquela que faz comida e entra debaixo da mesa. Aí começa o programa falando o quê? Frase bonita. Deixa eu te dar uma poesia da manhã. E vai e manda aquelas frases maravilhosas, coisa bela. Aí alguém ouve e fala, é isso que eu precisava ouvir do meu outro dia. Mudou sua vida? Não. Transformou seu casamento? Não. Curou seu filho? Não. Curou sua doença? Não. Ah, mas foi tão lindo o que ele está falando. É lindo, mas mudou a sua história? Não. Mas quando Jesus veio e começou a testificar do que tinha no céu, sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a dizer o seguinte, aqui na minha linguagem agora. Ei, no céu, do lugar que eu vim, o meu Pai, porque o Filho não testifica de si mesmo, ele testifica do Pai. Da onde eu vim, no céu da onde eu vim, o meu Pai não permitia ter doença. E aí ele chega na terra. Em Romanos capítulo 10 diz, por onde Jesus passou, e ele andou curando a todos. Vocês não entenderam o que eu estou falando? Jesus andou curando a todos. E os que não foram curados, os únicos que não foram curados por Jesus, foram o pessoal da terra de Jesus, que a Bíblia diz, e naquele lugar, ele não pôde fazer muitos milagres, mas não é porque ele não queria fazer, não é porque ele não podia fazer, é porque as pessoas não acreditavam nele. Mas se acreditassem, o que acontecia no céu, ia acontecer na vida deles. O amigo dele estava morto, e ele falou, lá no céu não tem ninguém morto, por isso meu amigo, levanta. O filho da viúva de Naim estava morto. Ele falou, no céu não tem ninguém morto, levanta. O Paulo aprendeu essa lição, quando ele estava pregando, igual vocês aí, com um monte de gente dormindo na pregação do Paulo. Ainda bem que aqui não tem lugar para sentar no alto. Porque o cara estava dormindo, caiu lá de cima e quebrou o pescoço. Sei lá se quebrou o pescoço. Caiu e morreu. Dormindo. Se tem uma pessoa dormindo do seu lado, fala, cuidado. A cadeira é baixinha. Fala, mas eu não sei, né? Tudo pode acontecer. Vocês estão aqui ainda? E o Paulo pregava, e o cara caiu, e o cara morreu. Só que o Paulo estava com a mesma unção de Jesus. E o Paulo falou, epa, se no céu não tem ninguém morto, ninguém vai ficar morto na minha pregação. E o cara levantou. Agora eu vou ser obrigado a orar se alguém morrer aqui da cadeira. Senão, né, tem que cumprir. E por que não pode acontecer? Vocês estão aqui, irmãos? Então Jesus veio testificar do que tinha no céu. E ele começou a produzir, diga testemunho. Diga testemunho. É produção de provas. Jesus começou a produzir provas do lugar que ele veio. E as provas começaram a acontecer ali diante dos olhos. E cada vez que acontecia uma prova, as pessoas piravam. Falavam, meu Deus, não pode ser, esse cara é de Deus. Alguns quiseram acusar dizendo que ele estava sendo enviado do diabo. Ele falou, não, essas coisas o diabo não faz. E ele começou a curar enfermos, expulsar demônios, libertar cativos de todos os tipos. E a produção de provas de Jesus, o testemunho de Jesus, ele apontava para Deus. Diga comigo, João Batista.
apontava para Jesus. Diga, mas Jesus apontava para o Pai. Diga aí, pode aplaudir, pode. Isso é verdade, aplauda Jesus. Versículo 34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá espírito por medida. Posso traduzir isso aqui para você? Deus não dá espírito a conta-gotas. Deus não dá do seu espírito assim, ó, a colheradinhas, como é que chama, medicinais? Não, como é que fala? Homeopáticas. Deus não concede o espírito com doses homeopáticas. Vocês não estão aqui, levanta a mão. Vou repetir, Deus não concede o espírito com doses homeopáticas. Ou ele dá um espírito ou ele não dá. Mas uma coisa eu sei, 120 pessoas ficaram esperando o espírito chegar. 120 pessoas ficaram orando durante 10 dias de oração. 120 pessoas ficaram esperando o espírito da promessa. E ele veio com som. Ele veio como um vento impetuoso, veio labareda de fogo sobre a cabeça deles, e o Espírito veio sobre eles, não com colheradinha, não com dosezinha de gota a gota. O Espírito Santo, eles foram mergulhados, batizados no Espírito Santo. O que o Espírito Santo me disse para falar para vocês? Que do mesmo jeito que o Espírito Santo veio sobre Jesus, para ele testificar do Pai e das coisas que aconteciam no reino dos céus, porque ele não falava com narrativas terrestres. Posso contar aquela experiência de ontem que nós tivemos? Posso contar? Eu não falei qual é, então você falar não, eu falo, não conto. Aquela experiência da oração lá, lembra? De ontem à noite. Aquele momento exclusivo lá. Ontem à noite. Já esqueceu? Então eu vou contar, você não lembra mesmo. Ontem eu tive uma sensação no meu corpo. Eu não vou te contar qual foi, porque você também pode vir com o negócio de carne. Eu não quero conversar sobre carne aqui. E aí eu tive uma sensação. Mandei uma mensagem para minha esposa que estava na sala, eu estava no quarto. Eu deixei todo mundo na sala e subi para o quarto. Falei, Dri, tá. E ela não fez nada mais do que qualquer pessoa faria, até eu, se fosse ao contrário. Ela entrou no quarto com um copo d'água. Levanta agora, vamos para o médico. Até meio, levanta. Aí eu falei, não. Tá tudo bem com você? Eu falei, antes de você me convidar para ir para o médico, por que você não ora por mim? Por que a gente não levanta um clamor aqui agora? Aí você pergunta, por que você falou isso, pastor? Porque no dia anterior eu estava ministrando a Emily sobre... Ministrando não, a gente estava conversando um com o outro sobre esse assunto de cura. No dia anterior. E agora no dia seguinte está acontecendo. E eu já tinha falhado com a Emily na semana passada. Porque ela ficou doente. Teve que ir para o hospital, só que em nenhum momento eu orei por ela. A gente só falou, tá ruim, então bora, troca a roupa, vamos para o hospital e corremos. E eu posso falar para vocês sem medo de ser feliz, nessa hora a gente está na pura carne. Porque a carne só pensa nas coisas da carne. Então tá doente, hospital. Tá com dor, remédio. Mas as coisas, quem está no Espírito, pensa com as coisas do Espírito. Então eu estava testificando para a Adriana. Eu estava testificando mesmo, estou falando de testemunho aqui. Eu estava testificando no carro para ela. Voltando, falando, Adriana, como o Espírito Santo me encheu de 15 dias para cá. É impressionante como eu estou cheio da presença dele, irmão. Mas eu estou tão cheio, eu estou tão alegre, eu estou vivenciando um tempo tão gostoso com o Espírito Santo nesses últimos 15 dias. E tanta notícia daqui e dali, mas parece que não abala, não mexe, não consegue trazer constrangimento. E aí chegou a minha vez. E com todos os acontecimentos que a gente ouve daqui e dali e tal, apóstolo Géser ontem falando que estava com um negócio e tal.
Então tá normal, como diz assim, diga para o irmão que está ao seu lado, ouvi falar de doença? Fala para o teu irmão, ouvi falar de doença? Diga, tá normal. Ou melhor, diga, tá comum. Diga, porque essa narrativa, na carne. Diga, falar de doença agora, tá na boca do povo. Diga, de quem é terrestre. Agora você sabe o que não está na boca do povo? Falar de milagre. E aí eu tomei por impulso, não porque eu sou melhor do que ela, porque eu não sou, se eu fosse eu tinha feito com a Emily, mas não, eu tinha acabado de falar que eu não tinha feito. E aí, mas por impulso do Espírito, eu falei, oxe, para, mulher. Falei, não, mas que, não. Falei, não. Vamos orar. Joelhei no pé da cama. Ela pegou na minha mão, pôs a mão na minha cabeça, começamos a orar numa oração muito boa e gostosa e satisfatória. Ela não estava conseguindo dormir esses dias por causa das lutas, né, que a gente enfrentou essa semana com o nosso querido irmão lá. E tantas outras também, né? Então a gente acaba perdendo sono algumas noites. E aí a gente orou. Você quer a resposta? Quantos querem a resposta? Eu melhorei de todas as sensações que eu estava sentindo. Todas. E ela que não estava conseguindo dormir, hoje de manhã ela acordou sorrindo. Tô achando até que vai ser bom hoje à noite. Hoje vai, Adriano. Isso dá glória mesmo, irmãos. Glorifica de pé, igreja, amém. Mas intercede muito por mim. E hoje ela acordou com um sorriso no rosto e disse, sabe o que para mim? Amor, você não acredita. Eu falei, pode falar. Eu dormi a noite inteira. Bem. Talvez para você isso não é um testemunho. Mas para ela é um grande testemunho. Para mim, com aquelas sensações de ontem, hoje é um grande testemunho. Então não venha você apontar o dedo na minha cara agora e dizer que hora que eu tenho que parar de pregar, porque você não está no meu lugar, no lugar de quem recebeu o milagre. Porque no dia que você estiver nesse lugar, você não vai querer mais fechar sua boca e parar de falar das coisas que vêm do céu, das coisas que vêm do alto. E no dia que alguém te der a oportunidade, você vai falar, meu Deus, eu preciso de falar tudo que Ele tem me dado, eu preciso de falar tudo que Ele tem feito por mim, eu preciso falar. E sabe como o nome disso que aconteceu agora há 12 horas atrás? O nome disso chama-se testemunho, produção de provas. Então eu estou pregando hoje com uma prova, uma só, dessa noite. Uma prova. E se alguém perguntar para mim hoje, o que foi que aconteceu? Aí eu vou falar, Deus. Foram as coisas dos céus. Ah, mas você tomou remédio? Não. Você viu? Não. Mas você não tinha que ver isso aí? Não. E não vem dizer para mim, irmãos, que você não é terreno. Porque tem muita gente que está aqui, acredita mais no cardiologista, acredita mais no cara que cuida do fígado, acredita mais no oculista, acredita mais em qualquer um dos médicos que estudaram, do que no que a palavra diz a respeito de saúde. Não estou contra a medicina, não estou contra a ciência. O que eu estou dizendo para você é que a ciência serve para uma coisa. Sabe para quê? A ciência serve para te provar que você está doente. Para que serve o psicólogo? Vou falar dela. Para que serve o psicólogo? Para te dar os caminhos para você ver onde você está doente. Ela te dá todos os caminhos, você vai conversando e ela vai te explicando, e vai te ouvindo, e aí vai encontrando os caminhos de onde está a doença. Mas certas doenças, depois de um bom papo, elas são resolvidas, porque só está precisando conversar. Mas tem algumas que o psicólogo não serve para nada, a não ser tirar seu dinheiro. E não é porque ele quer tirar, é porque você precisa de pagar. Aí você fala, então o que adianta o psicólogo? Adianta, ele vai te dar um diagnóstico, e aí você vai pegar e colocar aquilo diante de Deus, e dizer, Deus, psicologicamente falando,
eu tenho isso, isso e isso. Psicologicamente falando, eu trouxe isso e isso da minha família. Psicologicamente falando, eu entendi a minha anamnese e eu entendi que eu tenho isso, isso e isso. Mas Senhor, eu já estou com a minha psicóloga há 6 meses e ainda continuo sentindo aquele trauma, aquela coisa, aquele negócio esquisito. E aí você diz, Espírito Santo, está aqui o diagnóstico. E aqui está a tua palavra que diz que o Senhor, a tua palavra entra entre a alma e o espírito. A tua palavra vai aonde o psicólogo não alcança. E é nessa hora que há uma produção de milagres, onde o médico, o psicólogo fala, o que aconteceu com você? Você era uma pessoa que estava aqui ontem, semana passada, você está aqui, você não precisa mais vir, eu vou te dar alta porque você está curado. É onde o médico, o cardiologista, ou seja lá que for, vai olhar para você e falar, o que aconteceu com você? Eu não sei. O médico não confessa, né? Raramente confessam. Eles não confessam que Jesus é o Senhor, ou que Deus... Ele fala assim, aconteceu alguma coisa com você que eu não sei explicar, mas você não tem mais nada. Toma aqui a tua alta. Será que eu estou numa igreja de verdade nesse lugar? Eu estou falando do nosso Deus. Eu não estou falando para mais uma teoria da igreja, uma coisa bonita para você escrever no seu caderninho. O que eu estou dizendo para você é que essas coisas Deus quer fazer neste tempo. Deus quer usar a minha e a sua vida, você não está entendendo? Essa pregação não é para te contar a experiência minha, ou te contar uma teoria, para você saber como é que funcionam as coisas. O Deus mandou eu pregar isso aqui, porque Ele quer fazer você ser testemunha. Jesus veio e Ele não veio para não uma outra coisa a não ser testificar do que tem no céu. Ele fala segundo o que tem no céu, irmão. Só que tem um detalhe, Jesus não está mais aqui em carne. Jesus foi para a glória com o Pai. Mas antes dele ir, ele fala assim, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E ele disse antes também, até dele dizer essas palavras, ele disse o seguinte, ei vocês, olha para mim, ele disse, vocês farão milagres maiores, obras maiores do que esta que eu fiz, do que esses que eu fiz. Sabe o que ele está dizendo? Olha para mim em nome de Jesus. Ele está dizendo, vocês vão produzir testemunhos maiores do que eu produzir. Se eu produzir testemunhos que as pessoas agora estão acreditando que Deus existe, vocês vão produzir testemunho para que as pessoas digam, Deus existe mesmo. Vocês vão produzir testemunho para eles dizerem, existe realmente um reino diferente desse da terra. Vocês vão produzir testemunhos para dizer, realmente existe uma eternidade. Nossa querida pastora Cristiane, ela produziu um testemunho durante esses dias. E no final ela fez uma assinatura no testemunho dela. Qual foi a produção do testemunho? Uma mulher que acaba de perder o marido, depois de tantos dias e anos, de sofrimento. Meu irmão, a gente estava num culto lá, topzera. Me desculpa, tá? Eu não quero te ofender, tudo bem? Mas esse culto aqui está pior do que o velório do Eric. Muito pior. Na verdade, é até injusto comparar. Porque pensa nos caras, vocês não estão entendendo o que Deus está falando. Por isso que a Bíblia fala que é melhor o dia do luto do que o dia da alegria. A gente está no dia da alegria hoje. Mas me perdoa te dizer, para mim, esse culto nem chegou aos pés da presença que estava lá no cemitério. E eu estava dentro do cemitério. Agora olha que coisa louca, eu estava dentro do cemitério e ficou parecendo igreja. Agora eu estou dentro de uma igreja e está parecendo cemitério. Sabe por que vocês não estão entendendo o que Deus está querendo dizer? Mas eu vou fazer você entender. O que Deus está dizendo é que Jesus veio, João Batista testificou sobre ele testificou sobre Deus, ele veio e fez tudo o que ele tinha para fazer. Ele falou sobre o céu, fez com que as pessoas acreditassem sobre o céu, até no seu último instante de vida, igual o pastor Eric ali, convertendo gente, até seu último instante de vida, ele converteu um ladrão da cruz, em vida ainda, como homem, Jesus homem. Sim,
Eu soube dessa história, por isso que eu estou falando. Jesus fez isso e testificou sobre o céu. Onde ele está? E o que Jesus está falando para mim é que ele não está mais aqui. Ele subiu. Você não está entendendo? Jesus subiu, ele não está aqui. Quem está aqui hoje é o Espírito Santo. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu deixarei um outro Consolador, um Paracletos, um semelhante a mim, um que faz tudo o que eu faço, tranquilo, normal. E esse, o Espírito Santo também, igualzinho Jesus fez, agora o Espírito Santo testifica sobre Jesus. Eles não têm problema entre eles, vocês estão entendendo? Um testifica sobre o outro, que testifica sobre o outro, que leva o Espírito Santo hoje é que leva as pessoas para Jesus, é o Espírito Santo. Assim como Jesus levava todo mundo para o Pai, o Espírito Santo leva todo mundo para o Filho. Vocês estão aqui, não? Então Jesus deixou o Espírito Santo e disse, vocês vão fazer milagres, vocês vão fazer obras maiores do que eu testemunhei, eu produzi, mas agora eu estou dentro de vocês através do Espírito Santo. E do mesmo jeito que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, não com a pomba lá. A pomba era uma representação, mas a palavra do Senhor diz que ele leu Lucas 10. Ele leu lá e disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Pregar boas novas aos quebrantados, expulsar demônio, curar enfermos, pregar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, Jesus fez o que tinha para fazer, testificou sobre o que tinha que testificar, produziu as provas que tinha que produzir. A questão é em nós. Qual é o meu papel? Ouvir uma boa palavra aqui hoje do pastor Alain, ir embora para casa, comer o franguinho lá do cara, sujinho, dormir a tarde inteira e acordar amanhã e voltar para trabalhar. Ah, pelo amor de Deus, irmãos, então eu estou perdendo meu tempo. Se for só isso, me perdoe, você está perdendo teu tempo, eu estou perdendo o meu, estou ensinando as pessoas erradas, e vocês estão perdendo de vocês, vocês estão fazendo aqui. Você está aqui hoje, porque Deus quer que você saia daqui para produzir provas que o reino de Deus é chegado. Você está aqui para produzir provas que existe uma eternidade. Quando eu disse que a pastora Cristiane assinou lá, o que eu quis dizer? Que no último momento ela produziu uma prova. E que muitas pessoas, depois está na internet, algumas colocaram, outras falaram pessoalmente para a gente. Sabe o que as pessoas disseram? Estou saindo daqui hoje curado. Por quê? Porque alguém que tinha tudo para reclamar, para murmurar, para chorar, para ficar gritando lá, como já fui em velório, que os outros ficam gritando de dor, né? Na verdade é de remorso, tá, gente? Quem gritar no velório é tudo remorso. Mas quem não tem remorso, irmão, sabe o que estava fazendo? Cantando, testemunhando, celebrando, rindo. A frase que ficou, né, foi tipo assim, minha alma está esmagada, mas o meu espírito está alegre. A pessoa saiu daquele velório. Irmãos, eu acho que é até errado colocar o nome de velório. O pessoal saiu daquele tributo ali, irmãos, curadas. E qual prova que foi produzida, que eu estou falando que foi a última? Qual foi a produção da última prova? A produção de a prova que diz assim, paz no meio da guerra. Existe. Pastor, existe isso mesmo? Você fala, mas existe. Pergunta para Cristiane se existe. Como é possível? Quem estava lá e sabe do que eu estou falando? Existe ou não existe paz no meio da guerra? Como é possível ter paz no momento daquele? Como é possível sorrir no momento daquele? Como é possível cantar no momento daquele? Como é possível ter alegria? Como é possível adorar no momento de luto, de morte? Mas é possível, por quê? Porque isso é produção de provas. E sabe o que eu vou te falar? Não falando mal da categoria, que senão estou falando mal da minha esposa. Mas nem um psicólogo consegue explicar esse negócio. Talvez até tenha lá no livro alguma explicação. Porque as explicações teóricas são simples. Vive o seu luto. Ai, coitado, ô menina, vem aqui, me dá um abraço. Tinha gente que ia abraçar aqui, para, a Cristiane falar, não fala isso para mim não. Que negócio de coitado, de que não sei o quê. Na verdade, teve um monte de gente que chegou lá para receber conforto. Vocês estão aqui? Sabe como é o nome disso? Produção de provas. Irmãos, eu estou nos meus dias de mais guerras que eu já tive. Eu estou com guerra desde o início do ano, que não para nunca. E cada vez que eu chego, ontem eu cheguei para respirar, né, Adri? Falei, Adri, acho que foi um dia de paz. Ai, descansei.
Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Não dá um segundo de tranquilidade para nós, esse mundo aqui. Estava tranquilo, Daniel. Eu tirei minha folga hoje, ó. Ó, Adriana, graças a Deus, a gente feliz da vida. Tomamos sorvetinho na volta. Sabe aquele dia de descanso? Aí chega em casa, o telefone toca. Pelo amor de Deus. O diabo não dá um tempo para nós. Mas aí eu tô aqui agora pregando para vocês alegria e paz, contando testemunho, irmão. Chegou o tempo que Deus está querendo que você pare de reclamar da vida. E eu posso agora inverter, agora o jogo virou, amor. Agora o jogo virou pro meu lado, agora o jogo virou. Posso dizer agora o que foi que aconteceu conosco agora? Ontem também. Foi tudo ontem. Quando chegou o telefone que eu falei, Dri, agora eu tenho 2 situações para resolver, importante. Estava tão bem e comecei aquelas lamúrias de marido para mulher, sabe? Mulher para marido. Quando eu comecei, blá, 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 blá. Ela virou para mim com um som profética. Falou, você para de murmurar. De murmurar não, ela usou outra palavra. Porque Deus te levantou como governo. E você já viu um governador, ele tem que resolver várias coisas ao mesmo tempo. Então não reclame, porque você tem que resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Esse é você. E eu, tá bom. E essa é a mulher que Deus usou para levantar a gente. Mulher sábia levanta o cara, irmão. Mulher sábia não deixa o cara ficar falando besteira e ela, tá bom, amor. E é por causa desse tipo de sabedoria que eu estou aqui pregando para vocês hoje. Acha uma mulher do seu lado aí. Acha uma mulher casada do seu lado. Procura uma mulher casada do seu lado aí. O marido não pode ser, tem que ser outra pessoa. Acha uma mulher casada aí, tem que ser uma mulher casada. Fala assim, sabe por que muitas vezes seu marido age como ele age? E faz o que ele faz? E até desanima às vezes? Por causa de você. Diga, mulher sábia edifica. Só que você, às vezes você ouve o teu marido com as demandas dele. E aí, em vez de você levantá-lo, empurrá-lo para a guerra, você chama ele para a cama, para ter mais uma noite com ele. E para dar sopinha na boca dele. E dizer, coitadinho do meu marido. Está todo mundo contra ele. E ele acredita na sua fala. Por isso que você está vivendo essa vida. E quando alguém vem te perguntar, você ainda diz que a culpa é dele. Que ele que é um frouxo. Não, frouxa é você. Que não toma o Espírito de Deus sobre a tua vida. E deixa ser o leme. Você tem que ser o leme. Do grande navio. Que chama seu marido. Ai, pastor, meu marido não presta, aquele homem não sai da mesma. Mas não sai por causa de você. Mulher sábia até ganha o marido para Jesus. Sem falar. Só com as atitudes. Vocês estão aqui? Eu vou terminar porque senão vai virar encontro de casais. E a gente está num culto de celebração. E o que eu quero que você receba aí é o seguinte. O Espírito Santo quer que a igreja dele, que somos nós, eu também estou nessa. Já falei que eu tomei uma bronca aqui, ela também tomou dela ontem. Ontem foi um ping-pong, né, amor? Um ping-pong abençoado ali na nossa casa de edificação. Um edificando o outro. E o que Deus quer de nós? Deus quer uma igreja, irmãos, que cumpra o seu papel de testemunha nesta terra. Se eu sou igreja, e eu sei que eu tenho o Espírito Santo, eu não posso simplesmente ir trabalhar. Aí eu fui trabalhar hoje. Só isso? Você só passou o dia trabalhando, você não fez mais nada. Ninguém passou na perto de você. Você não passou em frente de nenhuma casa. Você não conversou com ninguém, você não te incomodou sobre ninguém. Tem um carteiro aqui, ó. Não é possível. Não dá para ir só trabalhar de carteiro, não tem como. Estou segurando na minha bolsa mensagens, presentes, notificações judiciais. Eu estou segurando na minha bolsa um monte de coisa. Tem notícias que vão alegrar pessoas, tem outras que vão entristecer, tem outras que vão levar pessoas à depressão. Tudo dentro da minha sacola. Eu não tenho como ser só um carteiro.
Carteiro correio tem um monte, não precisa de mais um. Mas o reino de Deus precisa de mensageiros, testemunhas, que façam produção de provas. Vou te dar uma dica, não devia, mas vou te dar. Ou devia ser, eu sou seu pai. Anda com um bloco de anotações no bolso. Eu sei que a vida é corrida, que tem que ser rápido a coisa, mas às vezes precisa te incomoda. Pegou uma carta na mão, não sabe o que é que está ali dentro, mas talvez até conhece o envelope. Sabe o que é uma notícia esquisita, estranha. Põe junto um bilhete. Deus está te dizendo que ao ler esta carta, não se incomode. Porque Deus está me dizendo que o que você lerá aqui já tem uma resposta para a tua vida. Jesus é o Senhor, Ele quer ter um encontro com você e com a sua família, independente do que está escrito aqui dentro. Você não sabe como é que isso pode mudar uma família. Então não diga, irmãos, que porque você é carteiro, você não pode produzir provas trabalhando. Ah, pelo amor de Deus. Não diga que porque você é estudante, você não pode produzir provas na sua sala de aula. Não diga que você é doméstica, eu sou doméstica, eu não trabalho em lugar nenhum. Então você está se menosprezando, porque se ser doméstica não é trabalho nenhum, você é uma vagabunda então. Pelo amor de Deus, irmão, quem fica em casa trabalha mais do que quem sai para a rua. Haja serviço doméstico dentro de casa, não para nunca o negócio. Eu falo para minha mulher, eu falo, meu Deus, esse varal de roupa nunca cessa. Todo dia tem roupa, todo dia, o negócio é sem fim. Está dentro de casa, eu não posso produzir provas? É claro que pode, mulher. Você tem tempo de solitude, você passa sozinha ali, às vezes, você e o tanque, você e a roupa, você e o filho pequeno. Tanto tempo para pensar o que o Espírito Santo quer fazer com você naquele dia. Só que você não está usando sua vida para ser testemunha. O que Deus está mandando dizer para você, igreja, olha para mim. Use a sua vida para ser testemunha do que Deus está fazendo. Use a sua vida para ser testemunha do que o céu está fazendo. O céu está fazendo milagres acontecerem nesse instante. Escute, se não está acontecendo aqui, é porque nós não temos fé. Mas nesse momento, Daniel, o Pai está fazendo milagre agora, é isso que Deus está fazendo. Nesse momento, em várias igrejas no planeta, na África, nos desertos da África, em lugares extintos, em igrejas escondidas, em igrejas subterrâneas, o Pai está fazendo milagres agora. E se o Pai está fazendo isso agora, por que eu não posso fazer o que o meu Pai está fazendo? Eu tenho o Espírito Santo em mim, você também. Temos que ser produtores de provas. Esse é o poder do testemunho. Esse ano do evangelismo não acabou. Vou repetir, o ano do evangelismo não acabou. Nós estamos construindo o reino de Deus. A década que estamos vivendo é a década do evangelista. Mas não dá para ser evangelista se não produzir provas. Evangelista tem que fazer milagre. Evangelista tem que expulsar demônio. O evangelista tem que orar para alguma coisa acontecer na vida de quem ele está evangelizando. Porque você vai ficar falando, Jesus é bom, Deus é bom, Deus te ama, Deus te ama. Ok, se Ele me ama, por que Ele não me cura? Se Ele me ama, por que Ele não faz meu marido voltar para casa? Se Ele me ama, é assim que as pessoas são, irmão. E aí é a hora que você tem que chegar e falar, então, eu vou te provar que Deus te ama. Deus, vem aqui, Senhor, faz um milagre na vida dele. Para ele crer que o Senhor é o Senhor na vida dele. E aí depois que o milagre acontecer, não pergunta antes se ele merece, se não merece, ninguém aqui merece nada mesmo. Faz o milagre, e depois que o milagre acontecer, se ele está precisando de alguma coisa a mais, vira para ele e faz igual a Jesus. Ó, queridão, está curado, não está? Tô. Então vai e não peques mais. Deus manda te dizer, você está num pecado grande aí, vai e não peca de novo. Você tem 5 maridos, já teve, está no outro agora que nem é seu marido, vai lá e sai dessa vida. Mas antes, receba o teu milagre. Não, você não entendeu. Repete essa frase comigo. Antes até do moço decidir se ele ia pecar ou não, se ele ia voltar para o pecado dele ou não, antes dele tomar a decisão, Jesus já tinha curado ele.
Vamos ficar de pé em nome de Jesus.